Então, fecha os olhos, traz as mãos aqui no coração, dá uma inspiração e uma exalação bem lenta. Sente como eu acordo hoje, quais tipos de pensamentos, sentimentos passam por mim, permitindo esse corpo e essa mente ser só um canal onde tudo passa. Vai trazendo também a espiritualidade, sentindo o que ela quer de mim hoje, para que ela possa me guiar, me conduzir nesse dia, nos pensamentos, nos sentimentos, nas atitudes, me trazendo boas escolhas, clareza mental e sabedoria para lidar nessa matéria. Mãos em prece, vamos fazer 3 vezes o OM, hein? Inspira. Om. 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 Namastê. Bom dia, Liginha. Bom dia, Elô. Então vamos lá, hein, meninas? Vamos começar. Aí eu vou fazer daquele mesmo jeito que a gente faz. A Laís é a primeira vez. Vou falar e depois a gente abre no final uns 10 minutinhos pra gente conversar. Pode ser? Mas também se estiver rápido, se tiver alguma coisa, vocês me param que a gente abre aqui. Então, só começando assim. O estudo que eu venho é do Vedanta. O Vedanta estuda o quê? As Upanishads, que são as escrituras antigas da Índia. Então, tudo que eu tô passando para vocês são estudos milenares. Inclusive, esses dias para trás, o Jonas falou assim na aula: o dia que o Vedanta for para a faculdade, ele perdeu, ele se desfez. Porque esse estudo, ele realmente é feito de mestre para discípulo, de professor para aluno. Então, você tem que ir e estudar com aquele professor. Por quê? Porque para você descobrir sobre o eu, você precisa de um professor, de alguém que revele isso para sua mente. Porque uma célula não consegue ver a ela mesma. Ela não, então a gente tem que alguém mostrar para ela mesma quem ela é. Entendeu? Então é isso que acontece com o Vedanta. Alguém te mostra, te revela quem você é, que você não é esse corpo e não é essa mente. Você está de passagem nesse corpo e nessa mente. É tudo muito quando a gente fala, parece muito fácil a gente entender isso. Mas como é muito tempo a gente usando esse corpo e essa mente, é muita identificação. A gente tem certeza que a gente é esse corpo e essa mente. Só que com o tempo a gente vai percebendo que não, que realmente esse canal, esse corpo e essa mente é um canal, que a gente vive essa experiência. Só que até a gente entende, só que a compreensão ela vem com o estudo. Como qualquer coisa na nossa vida, a gente só aprendeu matemática porque todo dia a gente estava ali, estudando português, todo dia a gente estava ali. E assim por diante. A mesma coisa o conhecimento do eu. Então, é como se a gente estivesse revelando para a gente mesmo que a gente é Deus, que não existe separação, mesmo. Então, eu sou uma centelha de Deus. Não, a gente não é uma centelha de Deus, a gente é Deus, entende? É, a gente se une nessas. Por exemplo, cada um tem a sua história, mas todas as mentes e todos os corpos passam pelas mesmas situações. Todas as mentes têm medo, todas as mentes têm tristeza, todas as mentes têm ansiedade e vários outros sentimentos. É, é inerente ao ser humano. Então não tem como eu me diferenciar de você. O que diferencia um do outro é a nossa história, o nosso karma e o nosso dharma. Que aí já é outra aula, um dia a gente pode estudar sobre o karma e o dharma. Karma não é uma coisa ruim, karma é ação, significa ação. O que eu faço aqui, eu recebo aqui. Pronto, tá? Então, às vezes a gente fala, mas é meu karma, né? Eu lembro quando eu era muito
do cristianismo, né, do catolicismo, alguém falava karma, eu pensava, nossa, meu Deus, que coisa ruim. Não, karma não é ruim. Karma é o que você faz aqui, você recebe aqui. E o karma é o quê? Geralmente é uma ação que você precisa fazer muito para sair daquilo que tá te fazendo mal, né? O que você fez alguma coisa que você tem que fazer um esforço para sair daquela atitude. Então, isso é o karma, tá? E o Dharma é o que a gente veio fazer. Então, para eu explicar os 4S, é bom eu entrar para vocês nessa parte para vocês entenderem. Dentro da nossa mente existem 3 pontos, que eu até falei isso já em outras aulas, mas é importante sempre a gente relembrar. Então, Tita, que é a mente variante, aquela mente dos pensamentos, o tempo todo ela está mudando. Aí a gente tem o Buddhi, que é o intelecto, que é aquele que consegue discernir, isso daqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Então, o intelecto, ele é muito bom para nos ajudar a receber o conhecimento. É ele que armazena o conhecimento. Mas também ele pode te prender. Todos eles podem te prender. Se a gente fica só no pensamento, a gente fica preso nos pensamentos. O Budi, se a gente fica muito preso no Budi, a gente fica preso no nosso conhecimento e arrogante, né? A gente não consegue receber o conhecimento, às vezes, de qualquer outra pessoa. E o ego, que é o Ahankara. O Vedanta, ele trabalha esses 3. Ele quer que você. Ele não trabalha a fala, ele não trabalha a ação. O Vedanta não trabalha isso. O estudo sobre o eu. Ele trabalha é, a mente. Esse lugar do Chitta, do Buddhi e do Ahankara, que são esses fenômenos que acontecem na mente. Então, por que que quando a gente vai percebendo, a gente vai entrando no caminho do autoconhecimento, a gente vai sentindo assim, nossa, mas é, eu, tem um sofrimento, né? Quando eu entro no caminho de autoconhecimento, eu falo, nossa, mas para que que eu fui entrar nisso? É tanta coisa que eu tenho que ir limpando dentro de mim, desde a minha infância, meus pais, nananã. É porque é tanta identificação com o ego que para a gente conseguir limpar aquilo ali é um trabalho de olhar para dentro e a gente perceber que o que a gente pensa é diferente do que a gente fala, que é diferente do que a gente faz. E é nesse lugar que a gente sofre. Porque quando eu falo uma coisa, por exemplo, eu falo pra Mia, Mia, eu nunca mais vou te tratar assim. Aí no outro dia, eu vou e trato ela assim. É nesse lugar que a gente sofre. Porque a gente fala uma coisa, a gente pensa outra coisa e a gente age de outra forma. Então, o Vedanta, ele quer o quê? Ele quer alinhar essa fala com a forma que você age. Porque senão é aí que existe o sofrimento. Eu penso uma coisa e ajo de outro jeito. Eu penso ser uma coisa e eu sou outra. Eu penso que meu marido tem que ser de um jeito e ele é outro. Meu filho, meu marido, meu pai. E aí é nesse lugar que a gente fica preso. E aí é aí que o Vedanta entra, no ego. Porque o ego, ele é esse que julga, que identifica, que tem expectativa, que tem frustração. Então, para a gente entrar nos 4S, a gente tem que entender o ego por quê? Porque a gente precisa limpar. Os 4S limpa esse ego, tá? E a gente já tá nesse caminho. A verdade é essa. Por isso que é tão desafiador, às vezes, ouvir sobre nós mesmos. A gente receber uma crítica. É difícil a gente receber uma crítica, mas às vezes é verdade aquela crítica. E a gente precisa saber aquilo ali pra gente poder crescer. Esse é o caminho. Entende? Por exemplo, dias pra trás minha mãe falou pra mim: mas você não sei o quê. Eu fiquei pensando, falei, faz sentido. Ela não tá toda errada. Na hora eu fiquei com raiva. Mas ela falou uma coisa verdade. Então, em vez de eu olhar para aquilo e falar, nossa, eu sou isso mesmo, nossa, mas. E ela falou desse jeito comigo, mas ela é isso. Não, eu pensei, não, o que que ela tá querendo me ver crescer com isso? Antes do meu papel de vítima, na falta de autoconhecimento, eu ia falar, nossa, mas você. Eu ia apontar o dedo para ela. Mas você faz isso também. Não, eu só simplesmente falei, nossa, realmente eu tô sendo assim. A Liginha esses dias também falou uma coisa pra mim, veio igual uma flecha na minha cabeça. Eu falei, eu preciso observar isso, sabe? Então, tudo que vier de crítica pra gente, quando a gente tá com um ego neutralizado, harmônico, porque não tem como a gente viver sem o ego, tá? O ego é o nosso personagem aqui.
Mas ele tem que estar harmônico, porque senão ele te leva sempre pro prazer, pra identificação, pro julgamento. E o prazer, o que que ele faz com a gente? É incessante. Eu quero comer mais isso, eu quero beber, eu quero sair, eu quero um carro novo, eu quero um iPhone, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E nunca te sacia aquele buraco que às vezes está ali. E esse buraco, ele só sacia quando a gente acessa ele. Quando eu olho essas dores e falo para ela, tá, você existe, não tem como viver sem você, mas eu posso olhar para você de outra forma. E é aí que a gente entra, é aí que o Vedanta entra. É uma limpeza, tá? Olhar e desconstruir esse ego e construir ele de uma forma harmônica. Como? Através dos 4 S, dos 3 S. E agora que eu vou entrar com vocês. Então, deu para entender essa parte? Assim? Pode falar, minha sogra. Não, Sua tá aí. câmera parou. Calma. Ixi, será que é a internet? Peraí. O sono tá bom, mas a sua, você tá parada já tem um tempinho. Deve ser a internet, porque eu tô aqui no rancho. Minha É, internet eu, aqui não eu é muito boa. percebi. Mas tá, Deixa eu. tá tranquilo. Peraí, deixa eu cancelar e voltar. Ah, voltou. Boa. Tá. Então é isso, assim. O ego, ele trabalha esse lugar da, no... da nossa mente, assim. Ele é muito. Então, percebe pra vocês verem. Faz todo sentido. Pensamento, tita. Buddhi, intelecto. Tudo que a gente recebe, não funciona, não funciona. E o ahankara, que é o ego, que é esse que tá o tempo todo buscando ser alguém, mas não para ele, para a sociedade, para a mãe, para o pai, para o reconhecimento. Esse é o ego doente, porque o ego neutralizado, ele não tá nem aí se ele tá sendo reconhecido ou não. Ele tá fazendo o trabalho dele, que é o servir dele aqui nesse planeta. Se ele tá servindo 3 pessoas bem feitas, ele tá servindo, entendeu? Então, é encontrar essa linha na nossa vida. Então, como, né? Eu vou começar pelo primeiro S, que é o Sankalpa. Vocês já ouviram falar desses Sankalpa, Sadhana? Não. Não? Já, Elo? Sadhana é um nome, um termo mais conhecido Aham, para sim. mim, que rings a bell, assim. Aham. É o encontro que canta? Não, não é Não, isso. o sadhana é isso que a gente faz, as práticas espirituais, que é a Ah, meditação, o yoga. Então, a sadhana é isso. Então, eu vou começar pelo Sankalpa. O Sankalpa, tudo que a gente fizer na vida, a gente tem que ter um Sankalpa, que é uma intenção. O que que eu quero em mudar para Garopaba? O que que eu quero com aquela pessoa? O que que eu quero naquele projeto? O que que eu quero para minha família? É uma intenção. Quando a gente coloca uma intenção, o que que acontece? A gente começa a fazer ações naquela direção, entende? Então, sem intenção, a gente faz, mas a gente não sabe por que que eu estou fazendo aquilo. Então, a intenção é uma direção, é um caminho que a gente segue. Então, eu escolho isso que a gente está fazendo agora de manhã. É, eu sempre gostei de acordar cedo. E um dia eu falei, eu vou dar aula cedo, eu gosto de dar aula cedo, eu acredito nesse momento, nesse horário. Então é uma intenção que eu coloquei e que várias mentes chegaram para fazer isso junto. Então tem várias pessoas intencionando a mesma coisa, sem a gente nem perceber, mas tem uma intenção, porque tem uma ação, entende? Então essas ações elas vão vindo com essa direção. Então, Sankalpa é a gente oferecer essa ação. Não, a gente não faz ela para mim. Eu não faço uma intenção para mim. Eu faço uma intenção para Deus. Então, todas as ações que eu estou fazendo aqui não é para mim, é para Deus. Ah, mas eu faço janta pro meu marido todo dia e ele não faz nada para mim. Não, você não faz janta ou pro seu filho ou para qualquer coisa. Não, você não faz para ele. Você faz para Deus. Ele é uma representação de Deus. Nossos mas e pais. eu sou Oi? Deus? Hã? Sou Deus? E representando todo mundo. Faz Todo sentido. mundo é. Entende? É como se, assim, hoje eu entendo melhor, sabe, gente, porque muitos anos estudando. E a Gita me trouxe o entendimento disso. Até então, também, para mim, era muito
Eu falava, gente, mas eu sou Deus? Como que eu sou Deus, né? Tipo, como? Mas aí eu entendo que é assim, existe Deus, Deus também é uma forma. Ele existe em outro plano. Aí tem a consciência que comanda tudo isso. Entendeu? É como se tivesse assim planos, camadas. A nossa é essa camada 3D que a gente vive, essa matéria. E aí a gente, por exemplo, quando a gente reza, o que que a gente está fazendo? A gente está mandando uma frequência para essa outra camada, entendeu? E aí essa outra camada também é um mundo, só que é um outro mundo, é um mundo espiritual que a gente não conhece, mas existe esse mundo. Tanto é que o que a gente faz aqui alimenta lá. Essa é a continuação do mundo espiritual, entendeu? Então, assim, se eu rezo para Nossa Senhora Aparecida, eu mando uma energia para aquela entidade, para aquele formato. E aquilo ali, ela é uma intercessão para essa conexão com Deus, mas na verdade ela também é uma força, uma energia. Então é como se a gente tivesse tudo conectado com essa consciência. Entendeu? Com essa consciência divina. É um ser inteligente que faz tudo isso aqui acontecer. Porque só um ser inteligente pode criar tudo isso aqui. Igual a gente está criando a IA. Não tem jeito da IA ter vindo de um ser burro, de um ser não consciente. Entende? Então, é meio que esse lugar que a gente tem que entender. Nós todos somos formas de Deus. Todos. Então, é, é, é é meio que entender que tudo é Deus, mas até a montanha é Deus, a areia é Deus, até o que não tem vida é Deus. Que a gente acha, que a gente julga que não tem vida, sabe? Então, é isso. Então, a gente intenciona a nossa ação e todas as ações que a gente faz aqui são para eles, tá? São para essa. é, Eles chamam de Ishvara, né? Que é Deus no Vedanta. Então, a gente mantém a nossa intenção, o nosso sankalpa. Então, tudo, eu tô fazendo pra quem? Não, pra ele, sabe? Isso é muito interessante, porque às vezes a gente fica nessa, né? Não vou fazer porque ele não fez pra mim. Tá, mas você não tá fazendo pra ele, sabe? Você tá fazendo pra Deus. Você tá aqui convivendo com essa pessoa, então por que não fazer, sabe? Então, a gente tem que mudar essa mente de estar sempre fazendo pra mim ou pra algo que me fortaleça. Esse é o ego, tá? Vou passar para Sadhana e depois qualquer coisa vocês querem falar alguma coisa, que tem alguma dúvida sobre o Sankalpa? Não? Ok? As sadhanas. O que que elas são? As sadhanas, elas são as ações diárias. Ela exige da gente uma ação diária. Não é simplesmente, eu rezo hoje, amanhã eu não rezo, ou eu faço isso hoje, amanhã não. É meio que um compromisso com você. É um tempo que você tem com você mesmo, é um tempo que você tem com Deus, é um tempo que você tem com essa espiritualidade, com seus guias, não importa como você quer chamar. O tempo que você tem ali, que você se dedica para esse momento. A meditação é uma sadhana, o yoga é uma sadhana. Por isso que é diferente quando o povo fala, eu faço yoga e eu faço pilates, é parecido. Se- É, posturalmente, sim, mas espiritualmente, não. Entende? O yoga, ele trabalha realmente aquelas posturas, elas trabalham o nosso lado físico, mas ela leva o nosso lado físico, a nossa mente para um lado, para uma mente sattva. Uma mente sattva é o quê? A gente vai limpando a nossa mente, tirando ela daquele tanto de pensamento, aquele tanto de padrão, entende? Então, o fazer yoga, a asana, ela é uma parte. A meditação trabalha a mente. O asana trabalha o corpo, o estudo trabalha o buddhi, o intelecto. Então, cada um trabalha uma coisa. E essas práticas, elas vão fazendo o quê? Qual que é a intenção delas? Ir limpando o nosso ego. Ir limpando os nossos padrões, os nossos eh, sofrimentos que a gente leva, carrega até hoje. Porque quanto mais a gente vai envelhecendo, parece que a nossa mochila vai ficando mais pesada e a gente vai percebendo mais os nossos padrões. E se a gente não parar e entrar para o caminho do autoconhecimento, a gente vai sempre estar sofrendo na ignorância. Entendeu? Então a sadhana, ela te traz essa força, essa ação.
Então a gente coloca a intenção é mental. Eu só coloco a intenção porque eu quero agir. E a gente tem todos nós, tá? É, tem uma força, tem duas forças que a gente sente muito no nosso planeta, o Yin e o Yang, né? Aquela força que te coloca para baixo, aquela força que te coloca para cima. Fato. Tá aqui o tempo todo, né? E essa força que nos puxa para baixo, ela existe. Se a gente não fizer ações, a gente se deixa ir para baixo. Entende? Então, por isso que a gente tem sempre que manter essas boas ações. E as boas ações, às vezes, para vocês, não é a mesma para mim, não é a mesma para o outro. Às vezes, para mim, por exemplo, eu fiquei 14 anos no Ashtanga, 14 anos só praticando. Eu não meditava, eu estudava, mas eu não meditava. E aí, depois, com o tempo, eu fui percebendo que eu queria mais disso, sabe? Outras sadhanas, não só a prática de asana. E assim, eu fui procurando e buscando, porque eu fui sentindo que foi fazendo bem. Japamala. O Japamala é aquela cordão de contas, né? Esse daqui. O Japa, ele tem 108. Tem 6 anos que eu faço ele todos os dias. Não posso falhar. É um compromisso que eu tenho, uma sadhana, que eu recebi do meu professor e eu tenho que fazer. Por 2 anos eu pensava, o que que eu tô fazendo nesse trem, gente? O que que é isso? Sabe? Tipo assim, nada a ver. Que coisa chata. Eu ficava ali, sei lá, é rápido, é 10 minutos, mas assim, são 10 minutos todos os dias. Você tem que estar ali, você não pode faltar. Você fez um compromisso, sabe? Ele te passou aquele mantra que é seu para sua vida, para um karma que você precisa resolver. Então, eu tive, por muito tempo, eu fiquei questionando, falando, nossa, eu não queria ter recebido isso, sabe? Acho chato estar ali todo dia. Mas hoje é um momento que eu tenho para mim mesma, sabe? Assim, que eu sento e faço ali, nem quero que acabe. Às vezes, antes eu ficava assim, nossa, rapidão. Hoje eu fico devagarzinho. E cada época ele vai de um jeito, porque sua mente tá de um jeito. Tem dia que ele tá que eu preciso fazer mais rápido, tem dia que eu preciso fazer mais, que eu posso fazer mais lento. E assim é tão interessante porque você vai percebendo o padrão da sua mente, sabe? De querer só o que ela que faz bem, o que te dá prazer, e não o que não o que você gostaria. Eu não queria estar fazendo aquilo no começo. Não queria. Eu recebi assim, sem querer, na verdade. Eu fui pra fazer uma coisa, recebi isso, falei, putz, fudeu, sabe? Então, assim, foi bem assim mesmo. E aí, depois que eu fui entender, e ele tinha falado, o japa só funciona depois de 2 anos fazendo. Você não vai entender o que você tá fazendo aquilo. E aí eu falei, tá, né? Fiquei fazendo e tô até hoje. Eu não sei, né? Diz que é pro resto da vida. Eu não espero, não sei se vai mudar. Tem que ir nele de novo. Mas é uma sadhana, né? É uma prática espiritual. E ela faz o quê? Cada prática faz uma coisa, é muito interessante saber. A meditação trabalha a nossa mente para quê? Para ela trazer o nosso estado de presença, não é durante a meditação, sabia? É fora. Tudo que eu vou guiando a sua mente ali durante a meditação é para depois, quando você sair da meditação, não é qualquer coisa que alguém vai te falar que você vai falar, não, isso aqui não faz sentido, isso aqui eu não quero para mim. Porque você percebe que sua mente pode ser guiada na meditação, você percebe. Tudo que eu vou falando, sua mente, o elefante branco, sua mente vai. Mas isso e aquilo, a mente vai. De repente, você sai da meditação, você pensa assim: peraí, não vou deixar o que essa mensagem me passou me levar. Não vou. Peraí, eu tô aqui fazendo um café, eu tô aqui comigo fazendo um café. Eu não tô agora precisando sentar ali para trabalhar. E a gente vai trazendo essa mente para o estado de presença. Então, realmente essas sadhanas, elas vão trazendo essa limpeza. É meio que esvaziando essas dores, sabe? E não é deixando de ter a dor, é simplesmente limpando essas dores. Ela existe? Tá, existe. Não tem como conviver sem ela? Não, não tem. Então, vamos como caminhar nessa vida juntos. É, então, a sadhana, ela ajuda a gente a nos conectar com o nosso Dharma. O que que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão aqui? A nossa primeira missão, que a gente fica assim, o que que eu vim fazer? O que que eu sou? Nananã, qual que é o meu propósito de vida? Nosso primeiro propósito de vida é ser feliz. No meio desse mundo que é tão doido, o nosso primeiro propósito é a gente ser feliz. Como que é ser feliz? A felicidade é uma coisa inerente do nosso ser humano. Só que a gente não consegue enxergar, porque é tanta
É tanta coisa que tem na nossa mente que a gente fica preso, que a gente não consegue enxergar o que a gente é, que é a pura felicidade. Primeiro que a gente vive numa terra que tem tudo que a gente precisa. A gente conversa com nossos guias. Se a gente quiser, a gente fecha os olhos, a gente sente a presença dessa espiritualidade. E a gente está sempre procurando problema no mundo, na matéria. Então a gente está sempre sofrendo. Esse é o problema. A nossa mente está presa, a gente finaliza um problema, a gente prende no outro. A gente finaliza um problema. Esses dias para trás eu sentindo, né? Tô aqui vivendo 3 gerações, minha mãe, eu e meus filhos. Tava tudo bem, tá tudo bem, mas de repente vem aquelas dores, vem as dores da minha mãe que recebeu e ela passa essas dores e aí a gente vive a minha dor, e passa essa dor. É meio que uma linhagem. Só que se a gente tem o conhecimento disso, eu não sofro com isso mais. Eu só percebo, eu observo isso tudo acontecendo, entendeu? Eu falo, nossa, olha lá. Olha como é as coisas. E não fico, mas a minha mãe é assim, mas antes eu ficava, mas a minha mãe, e eu era a vítima. Não, hoje eu observo e penso, nossa, olha como é que são as coisas, né? É assim. E essa linhagem vai passando. E eu tenho que o que fazer com a minha filha agora? Filha, a vovó recebeu desse jeito, a mamãe recebeu desse jeito, e eu estou tentando te passar de outra forma. Tentando, tá? Que é a primeira geração que está tentando ser diferente, né? Somos diferente assim, que a gente tem um conhecimento para tratar essas crianças. Então a gente está aqui trabalhando o nosso Dharma, né, no nosso caminho espiritual e manter esse lugar de entrega. Então a sadhana é isso. Vou ter que ir mais rápido para a gente conseguir finalizar. É, E aí as sadhanas, elas são esse foco na espiritualidade. Então sempre no divino, sempre na espiritualidade. Sadhana não é uma ação qualquer, é sempre, então eu medito para encontrar para esse ser que me conduz, que a gente está aqui junto nesse outro plano. O yoga a mesma coisa. Então é esse o conhecimento a mesma coisa. O conhecimento, o que que ele faz com a gente? Ele liberta a nossa mente. Ele nos liberta. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu limpo esse corpo, mais eu limpo essa mente. Eu vou trazendo outros olhares para esse ego, para essas dores, né? Então é isso. E agora eu vou entrar no Sharadá. O Sharadá, ele abre o coração. É quando o coração se abre. Eu só consigo entender, eu só consigo ter Sharadá quando eu tenho conhecimento. E, e o conhecimento e a prática, o conhecimento sem a prática não adianta nada, tá? Eu tenho conhecimento e não praticar, não adianta nada. Isso é tá até escrito na Gita, na verdade. Eu sei, mas eu não pratico. Então não adianta. Você tem que ter o conhecimento junto com a prática. Qualquer pessoa, qualquer coisa que você for fazer, se você for um advogado, ter o conhecimento, não ter a prática, não adianta. Você tem o conhecimento. Então é muito importante a gente ter os dois. O charadá é a fé. A fé no que eu estou fazendo. A fé no conhecimento, na prática. Então, é o que é transmitido. Então, a gente recebe esse conhecimento e a gente tem que ter fé no que a gente está recebendo. Porque é um conhecimento que não é passado, não é uma coisa que eu estudo na faculdade. Esse conhecimento é um, é passar de mestre para discípulo, uma escritura. Pensa pra você ver, a gente não tem esse costume. É a mesma coisa da Bíblia. Se a gente não tiver fé, a gente não acredita naquilo ali. Então a gente tem que ter fé para acreditar no que a gente está recebendo. Eu falo que, na verdade, é, eles falam, né, que para a gente receber esse conhecimento sobre o eu, a gente tem bom karma. Quando a gente está recebendo esse conhecimento, quando a mente consegue. Porque, por exemplo, tem pessoa que a gente conversa isso que não consegue. Não consegue receber esse conhecimento. Agora tem pessoa que quando recebe fala, nossa, realmente é isso mesmo. E aí a mente vai se abrindo, ela é como se fala assim, não, era isso que eu precisava ouvir, sabe? Assim, é um buraco que fala, nossa, agora eu quero entrar nesse buraco. Então como se a gente tivesse em outra vida recebido já esse privilégio e agora a gente recebeu de novo. Então é meio que porque não é um conhecimento que eu estudo na escola, é um conhecimento que eu tenho que ir atrás. O conhecimento do eu tenho que ir atrás. Senão eu fico na ignorância. Entende? Que é o mais comum.
Por isso que a gente tá aí vivendo um sofrimento. Sabe por que que a gente sofre nesse planeta hoje? Porque as pessoas estão sofrendo. E as pessoas que estão sofrendo, elas querem ver o outro sofrer. Se as pessoas estão bem, elas não fazem mal pro outro. A gente só faz mal pro outro quando a gente está em sofrimento. Quando a gente está bem, a gente não faz ninguém sofrer. Eu vejo isso muito assim, a gente nas relações assim, eu e meu marido, minha mãe e meu pai. Meu pai tá lá sentado tranquilo lendo o livrinho dela, ela tá lá fazendo as coisas dela, ela não pode ver ele em paz. Chico, ele já até faz assim, né? Tá lá lendo o livrinho dele, ele já sai. Sabe, assim, é uma inquietude que você não deixa a pessoa em paz. Sabe, assim? É louco isso. E eu tô falando isso, mas a gente faz isso, eu percebo que eu faço isso com meus filhos, sabe, assim? Eu tô lá limpando a casa, mas eu quero que eles limpem a casa também, porque eu tô sofrendo limpando a casa, entendeu? Assim? E é isso que a gente tem que tomar cuidado. É falando coisa pequena, mas é verdade. Não é? A gente não faz sentido. Se a gente tá bem, tá todo mundo bem, né? Então, por isso que a gente tá aqui se conhecendo, porque a gente não quer, não é que a gente não quer, a gente está abrindo a mente para perceber isso em nós, tá? Porque quanto mais eu estudo, eu percebo assim, a Gita foi muito forte, sabe? Porque ela me mostrou várias Déboras que eu não que eu não via, que eu entro. E todos nós entramos nesses padrões. Só que é bom a gente perceber, porque agora a gente tem consciência. Quando eu entro nesse lugar, eu percebo que eu estou nesse lugar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ter consciência, eu vou entrar, mas eu vou sair. E eu vou entrar menos, cada vez menos, e cada vez menos, e cada vez menos. E aí o que que vai acontecer? Lembra no começo que eu falei? Aquela ação, que é diferente da minha fala, do meu pensamento, eles vão diminuindo. Então eu vou ficando com menos sofrimento, porque o que eu penso vai mudando. O que eu falo e o que eu ajo. Então é um trabalho de limpeza e grande, tá? E aí o Charadá. O que que o Charadá precisa? Ele leva a mente no lugar certo, para fé. Se eu tô com a mente sempre pensando em problema, eu não consigo ver a solução. Eu não consigo ver nada. Existem. O Jonas falou isso nessa última aula que eu tive da Gita, que tá no fim, acabou. É, dois tipos de mente que a gente tem. A mente mundana, que tá sempre procurando problema. Ela tá presa. Se ela não tiver problema, ela não tá satisfeita, tá? Ela não tá viva. Ou aquela mente que tá em Deus, que confia em Deus. É isso que é o charadá. O que que é confiar em Deus? Ela tem certeza que vai dar certo. Mesmo se não der certo, o que ela quer. Porque não é sobre o que ela quer, é sobre o que tiver que vir pra ela, pra nós. Ah, eu quero muito que o Yoga Sendo dê 40 pessoas. Não, não vai dar os 40 pessoas. O Yoga Sendo na montanha que eu tô fazendo. Eu tava assim, nossa, vai dar as 40 pessoas. De repente eu saquei, não vai dar. Aí eu já pensei, não, então eu não vou fazer. Não, eu vou fazer. Com 4, com 10, com 15. Não importa o quanto de pessoas. Não é sobre o que eu quero, é sobre como vai ser. E é ele que manda, não sou eu. Eu tenho que entregar, porque senão eu vou sofrer. Então, quando a gente percebe que a nossa mente está presa nesse lugar, a gente tem que ir para qual lugar? Para o Charadá, para a fé. E como que a gente acessa a fé? Com humildade. Primeira coisa, a gente precisa se humildar. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Humildade é o quê? É onde eu me vulnerabilizo, onde eu entro numa frequência de receber e não só de de controlar, entende? Então eu tenho que abaixar e receber do universo, receber das pessoas. A humildade é a gente se vulnerabilizar. Então isso vai também minando o ego, sabe? Porque o ego não consegue, quando o ego tá muito identificado, ele não consegue entrar numa roda e já entregar o que tá ali. O segundo que a gente precisa ter é coragem. Coragem para a gente acessar os nossos processos internos. Porque aí acabou os problemas externos. E aí começa essas dores que a gente precisa acessar nessa vida, que a gente só tem essa vida, pra gente limpar elas. E aí entra o terceiro, que é a fé. Então, eu confio nesse processo. Eu confio que Deus tá mandando tudo aqui pra mim, pra eu crescer. Até o meu parceiro que às vezes
não é do jeito que eu gostaria, que me faz ver algumas coisas, é para eu crescer. E não simplesmente para eu, ele é assim, ele é assado, ele é assim. Não. Se eu escolhi estar com ele, tô aqui para crescer com ele, desse formato. E assim a gente vai limpando esse ego. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pra gente receber, tem um nome. Eu acho que a gente já fez uma aula dessa. Tem até lá, depois eu vou compartilhar com vocês, que fala sobre o Pramana. Pramana é um meio de conhecimento. Isso tudo que a gente está fazendo, eu tô trazendo para você um Pramana, é um meio de conhecimento. E tô trazendo esse conhecimento. Eu não, igual eu falei, eu não sou professora de Vedanta, eu sou estudante de Vedanta. Eu trago o quê? Os pontos principais que eu acho do Vedanta. Eu vou sempre trazendo, porque tem várias coisas. Para a gente estudar Vedanta, eu teria que trazer o quê? Um texto e a gente ia estudar. E aí, assim, 2 anos, 3 anos, são textos longos, né? De sânscrito, então é longo o estudo. Eu vou trazendo, assim, pinceladas, plantando a sementinha no coração de vocês. Se vocês quiserem, Débora, eu quero estudar Vedanta. Aí eu vou passar para vocês o curso online gratuito do Jonas, para vocês irem familiarizando. É isso mesmo que eu quero. Não, para mim tá ótimo desse tanto, a gente vai estudando, porque assim, não tem fim. O conhecimento sobre o eu não tem fim, entendeu? E as escrituras, elas são todas iguais. São várias escrituras, mas falando a mesma coisa. Por quê? É igual a igreja. A gente vai na igreja, repete a mesma coisa desde que eu entendo por gente. Vai na igreja, tem aquele formato. A nossa mente precisa de repetição para a gente entender e a gente acreditar e ter fé naquilo ali. E as Upanishads, elas são isso. Elas são repetidas, falando sobre a mesma coisa, só que de formas diferentes. São contos de forma diferente, falando que a gente é Deus. Só que a gente tem que estudar para entender, que é igual a Liginha falou, mas como que eu sou Deus? Eu também ficava muito pensando. Aí depois você vai entendendo tudo, sabe? Só que é um estudo profundo para você realmente perceber que tudo é Deus e que eu sou Deus e que tá tudo certo. Até o errado é bom, entendeu? Até o errado que o ego julga errado é bom. E agora eu vou pro último pra gente finalizar e abrir aqui. A Sangha, que eu sempre falo lá no grupo, né? Tô falando muito esses dias porque faz parte desses S's. Ela é a comunidade que a gente caminha junto no caminho espiritual. E não é que a pessoa é igual a você. Não, a gente não tem histórias iguais. São pessoas que querem, que têm a mesma intenção, que é caminhar no caminho da espiritualidade dentro de si, não só na religião, entendeu? É a espiritualidade dentro dela. Olhar para tudo isso e pensar, eu quero crescer nesse mundo, nesse formato, porque só tem essa vida. Então, a Sangha é essa comunidade onde um ambiente onde eu posso ser eu, que cada um pode ser você mesmo, que tá todo mundo ali tanto preocupado com o seu próprio autoconhecimento, tá nem aí se você tá, sabe assim? Não tem tempo para preocupar com o outro. A pessoa tá ali cuidando do dela, sabe? Da dor dela, e a gente tá ali junto, cultivando esse conhecimento. Então, a Sangha é essa companhia que lembra quem a gente é, sabe? Então quem eu vim ser aqui? É isso. Eu falo isso porque assim, eu não sei vocês, mas eu tô aqui com a minha família, eu não consigo ser eu com eles. Eu não consigo falar isso com eles. Então eu sou uma Débora com eles, uma Débora diferente. Uma Débora que não é ela mais. Eu sou a Débora que eu já fui, aquela Débora que fala outras coisas, que fala o que eles querem, escuta o que eles querem. Mas eu não sou quem eu gostaria de ser com eles. Eu percebi que eu não posso ser, eles não têm essa abertura. Então eu só escuto hoje em dia, ok, aham, o que convém. Tem hora que eu tenho que bater de frente, não, isso não é certo pra mim, não é meus valores. Mas é, a sangue é isso, a gente pode ser quem a gente veio ser, sabe? Então, esses são os 4 S's do yoga que hoje direciona a nossa prática. Eu vou abrir pra gente conversar, se alguém quiser falar alguma coisa, Elô, sempre tá aberta, Laís também. Foi muita coisa, né, meninos? Acabou que foi uma aulona. Mas eu dei essa aula lá em Araxá e eu achei bem interessante, sabe? Foi bem legal, assim, da gente entender que, na verdade, o Charadá, ele traz essa presença do divino em nós, sabe? Essa certeza de que a gente realmente tem quem nos guie e que a gente não precisa preocupar com nada, com nada.
todas as ações que a gente está fazendo aqui não somos nós que estamos fazendo. Tem alguém nos guiando, sabe? Por isso que quando eu começo nos alinhando, é porque realmente, quando eu entrego aqui o meu corpo e a minha mente para que Deus me guie, eu deixo de querer, eu vou fazer as ações, mas não sou eu que estou me fazendo elas. A verdade é essa, não sou. É Ele. É Ele o tempo todo. Ele, ela, criação, criador, não tem gênero, né? Mas é a gente entender, e aí isso dá uma paz no nosso coração, porque eu penso assim, eu não preciso controlar nada. Eu só preciso fluir. Igual água, igual o que a gente é, sabe? Então eu paro de empacar. Eu simplesmente vou, navego nesse mundo. Então essa é a fé, acreditar que realmente tem alguém me guiando e me conduzindo o tempo todo. E não só você, todos nós. É isso que eu quero que vocês entendam. Essa é a maior beleza do estudo. Quando eu entendo que eu não faço nada. A Gita é isso, a Gita é a ação na não ação. A ação na não ação. Eu faço, mas não sou eu que faço. Entendeu? Então eu entrego as minhas ações e eu tenho certeza que é ele que tá me guiando. Ou ela. Ou os dois, né? Então é isso, assim. Se vocês quiserem abrir, falar alguma coisa, porque é bem bonito, assim, o Sharadai. Eu acho essa palavra linda, sabe? E ela traz mesmo essa força de que a gente tá aqui juntos nesse caminho, que esse mundo material, ele é muito bonito, ele é muito bonito, ele tem muita beleza, ele tem tudo, mas ele só tem tudo porque a gente tem essa fé, sabe? E a gente tem que continuar na nossa fé, alimentando esse mundo espiritual. Que tá tão. A religião, ela distorceu a espiritualidade, né? Mas ela é muito importante, sabe? A nossa religiosidade. A gente nunca pode deixar a religiosidade. Nunca, nunca, nunca. Tá? A gente tem que entrar em qualquer lugar e ver Deus. No centro de Umbanda, no centro espírita. Bom dia, galera. Chegou a galera aqui. No, na igreja católica, qualquer lugar a gente pode entrar e tem que ver Deus, sabe? Não, e não julgar, tipo, ah, mas eles pensam assim. Não, é Deus ali. Daquele formato, mas é Deus. Bom dia, Torge. Falei oi pra você. Então, assim, é, é isso. Vocês querem falar alguma coisa? Ou Elô, Liginha, minha sogra. Só vou agradecer, porque foi lindo, e você falando que é, a gente junto, né, que o mesmo objetivo, é isso, eu acho que igual meditar, né, eu comecei a meditar com um grupo de pessoas, e eu acho isso tão forte, sabe, que é uma Uhum, assim, todo mundo na mesma, querendo o mesmo conhecimento, né? Melhorar, né? Eu acho que é isso. Eu acho que se a gente está junto, nosso pensamento com o mesmo, com as mesmas ideias, isso fortalece todo mundo. uhum, Aí a gente melhora mais, com mais uhum, rapidez, eu acho. É isso. Eu acho que uhum, uma coisa, adorei. Fazia tempo que eu uhum. não ouvia. Ah, verdade, você não tava junto aqui, né? Foi ótimo. Que bom. Obrigada. Então, é isso mesmo. Quando a gente junta várias mentes no mesma. É uma potência a gente estar ali meditando junto. Pensa pra você ver, num país igual o Brasil, a gente tá acordando 5h10 da manhã, 5h30 da manhã pra meditar. É tipo assim, gente. Na Índia, lá no Ocidente, é fácil. As pessoas estão conectadas com a espiritualidade. Agora, aqui no Brasil, os nossos valores, eles estão muito voltados da gente estar produzindo e fazendo e esquecendo dessa parte, entendeu? E essa parte é muito importante porque é ela que mantém e sustenta essa outra parte. Ela também é um valor. A gente está ali cuidando da gente. Tão importante quando a gente mantém nosso bem material. Você entendeu? E é tão pouco, tão pequeno ali, né? Meia hora do nosso dia, sei lá, 1 hora. Então, assim, é um esforço. É uma ação que a gente precisa fazer. A gente precisa acordar cedo, né? Tá aqui. É uma ação. Não é? Mas o conhecimento, ele exige um esforço, sabe?
É sair do sofá, como diz o Jonas. É tirar a bunda do sofá, parar de tomar Coca-Cola e vamos junto. Entendeu? É isso, porque senão a gente fica ali achando que é Netflix e tá tudo certo. Não que não seja, Netflix é uma delícia. Mas também tem outra parte. A gente também precisa se mover para procurar, para conhecer, para receber esse conhecimento, né? E aí não é só se mover, é isso, acordar, meditar, cuidar da mente, cuidar dos sentimentos. E quanto mais a gente cuida dos sentimentos, mais a gente vai estar conectado de uma forma assim, real com a gente mesmo e com o outro, sabe? Que é isso que tá se perdendo hoje no mundo. Gente, eu tô assim, assustada. Eu falei pra Lígia com a cidade, assustada. Porque as crianças, assim, os meus sobrinhos, eles não têm presença mais. Eles não têm presença mais. É, não tenho. Eu não é que é ruim, mas eu tenho que aceitar esse novo mundo. Mas é o tempo todo no telefone. Não sei, sabe? Não sei. Então, assim, cuidar de nós pra gente poder cuidar do que a gente precisa viver. Então, quanto mais a gente desperta, mais a gente tá aumentando essa galera, sabe? Essa galera espiritual, eu falo. Não só essa galera aqui mundana. A gente tá alimentando o bem, entendeu? Existem as duas forças. Então, qual força eu quero nutrir? Qual força eu quero enviar a minha energia? Entendeu? É sobre isso, assim. Maura quer falar alguma coisa? E pra gente, Eu quero, Liginha? eu tenho uma dúvida. Vem. É, quando você falou qual que é o nosso compromisso diário? Sadhana. Que é o sadhana. Uhum, O sadhana, né? A gente entende que tem que ser uma coisa, um compromisso com a gente e tem que ser um compromisso diário, algo que a gente faça sempre até para a gente ensinar a mente, porque tudo que uhum, a gente aprende com a prática, né? Então tem que uhum, ser uma coisa diária. Mas, por exemplo, como lidar com os sentimentos quando a gente não faz isso diariamente? Eu vou te dar o exemplo do Japamala, que você pegou esse uhum, compromisso, você recebeu esse compromisso do Japamala de fazer o japa todos os dias. E aí, aí hoje eu não fiz. E uhum, eu pergunto assim, e aí, como lidar? Porque quando você não faz, você sabe que é um compromisso diário, acho que estou falando por mim, uhum, primeiro sentimento que viria para mim seria culpa. Ah, então, uhum, não fiz, não estou uhum, fazendo. E aí, eu entendo, eu tenho consciência que é um rolê diário e eu não fiz. E aí? Qual que é o lance ideal para a gente aprender a lidar? Porque, com certeza, a primeira emoção que vai vir é a culpa. Dependendo do que a gente deixa de fazer, que é diário, que é para a gente, que é para Deus, às vezes vem a vergonha, às vezes vem outras emoções que são ruins. E aí? uhum. Isso é uma ótima pergunta, Liginha. Também eu me questionava muito nisso, porque eu já, várias vezes, dormi sem fazer, aí no outro dia eu fazia. Ele fala isso, né? Não fez num dia, faz no outro dia dobrado. Então, assim, a sadhana, ela você vai construindo, ela não é de uma coisa assim, vou fazer ela, a não ser que você já, né? Igual é essa que eu recebi. Foi uma coisa que eu recebi. Agora, o yoga, por exemplo, você vai construindo, você vai recebendo, vai vendo que vai fazendo bem. Aí aquela prática ela vai ganhando espaço no seu dia. E aí ela vai deixando de ser um esforço. A sadhana, ela vai deixar de ser um esforço e aí ela vai começar a ser uma coisa assim, inegociável no seu dia, entendeu? Igual o trabalho. Não tem como eu faltar o trabalho. E aí, e quando você falta o trabalho, você se culpa. Beleza, você se culpa, mas a sadhana não, porque é uma prática que você não está fazendo por obrigação. Entendeu? Ela deixa de ser uma obrigação, ela começa a ser uma parte do seu dia. Inclusive, é a melhor parte do seu dia. Entendeu? Então, é meio que assim. E outra, a sadhana, ela não precisa ser uma coisa. Hoje eu entendo assim, sabe, Ligin? Antes eu fazia puja, meditação, japa, yoga, assim, por isso que eu acordava tão cedo e fazia tudo tão cedo, e assim, muita prática espiritual. E hoje eu sei, eu fico ali, eu faço 5 minutos de puja, que é a oração. Aí eu faço o japa no final do dia, entendeu? Antes não, eu acordava cedo, fazia tudo cedo e fazia querer tudo. Não, não, hoje não, eu divido, e assim, mas eu tenho um momento, sabe, que eu escolho do meu dia pra fechar meus olhos e me conectar. Que seja dormir, na hora de dormir, entendeu? Então, começa a ser parte do seu dia. Na hora que começa a fazer parte do seu, só que isso exige um esforço.
Por quê? Porque é isso, vai passar isso por todo esse processo da sua mente, você vai viver. Fato. A culpa, não fiz hoje. Vivi muito isso com a Ashtanga, muito isso, porque o Ashtanga são todos os dias a mesma coisa. Então, a Ashtanga me trouxe essa disciplina. E a gente tem essa disciplina, sabe por quê? Porque a gente trabalha, porque a gente estuda. Desde pequena a gente vai para a escola. Existe essa disciplina, ela é construída dentro de nós desde que a gente é pequeno. Então, não tem como a gente virar e falar assim, não tenho disciplina para prática espiritual. Não, você tem sim. Porque você tem disciplina para ir para a escola desde que você tem 3 anos de idade. Aí depois você sai da escola, você vai para a faculdade, você vai para a faculdade, você vai para o trabalho. Então, a disciplina é uma coisa que a gente já tem. Entendeu? Então você só vai pegar aquela disciplina que você já tem para 5 minutos do seu dia. E, por exemplo, a gente já faz yoga 3 vezes na semana, já é um esforço? São 3 vezes na semana. Aí você começa a perceber que aquilo lá te faz bem. Você coloca mais um dia na semana, vou acordar mais cedo hoje um pouquinho e vou sentar aqui na beirada da minha cama 10 minutinhos antes de eu acordar. Sabe assim? E aí, assim, você vai construindo, você vai percebendo que aquilo ali vai te fazendo tão bem, que muda a energia do seu dia, que você não vai querer parar de fazer aquilo, igual o trabalho. O trabalho faz bem. Eu não vou parar de trabalhar. Se eu parar de trabalhar, minha cabeça pira. Entendeu? E assim você vai deixando de ser esse formato de obrigação e de culpa, mas a gente vive todo eles. Igual, igual tudo. Faz parte a gente sentir a culpa. Não fiz ontem, queria ter feito. Tá tudo bem, amanhã você faz de novo. Mas perceber a culpa e não se identificar com ela, não, amanhã eu tenho um novo dia, eu posso fazer amanhã. Entendeu? É essa leveza que a gente tem que ter, que hoje eu fui conquistando também, não é fácil, sabe? Porque a gente tem um chicote, né? Todos nós, em tudo. Então até isso a gente tem que ter, até nisso não pode ter chicote, não é pra ter chicote, sabe? Na espiritualidade não. Se for assim, é ruim, que aí vira uma obrigação. E não é pra ser uma obrigação, é pra ser uma ação, com intenção, com fé. A gente tem, é só acessar. Então é isso, que alguém mais quer falar alguma coisa? Laís, Maura, Elô? Não, quero agradecer também Uhum. a oportunidade. E essa manhã, Oh, esse dia aqui já começa assim, diferente. sim, E obrigada, nessa obrigada. sintonia, obrigada. Eu que agradeço, Laís, Maura. Obrigada, Débora. Excelente, muito bom. Obrigada, Maura. Tamo junto aqui, né, Maura? Que dia eu voltei pro Free com você. Tá frio aqui, sim. Aqui não, aqui é calor demais. Mas é isso, então, vamos encerrar. Laís, quer falar alguma coisa? Tudo certo? Já chegou numa aula braba, hein, Laís? Então, vamos só fechar os olhos, trazer a nossa mente aqui, agradecer a todos os mestres. Tem um mestre que eu sempre agradeço, que é o mestre do meu mestre, que é o Swami Dayananda. Agradecer a Glória Arieira, que trouxe o Vedanta para o Brasil, que foi a professora do meu professor. Agradecer ao Jonas, que é o meu professor. Agradecer a esse conhecimento que liberta a nossa mente, que traz paz para o nosso coração. Agradecer por a gente estar junto, querendo, buscando esse conhecimento sobre o eu. Então, inspira. Oh. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Muito obrigada, meninas. Bom dia, bom trabalho aí para vocês e até terça, viu? Com Deus.